Então a cafeína ela tem como principal função melhora da função cognitiva. Então a cafeína também é importante falar que ela tem efeito diurético. Fala pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre recursos ergogênicos e hoje o suplemento escolhido vai ser a cafeína, pessoal. Então quem nunca usou esse recurso, né, maravilhoso, que é a cafeína, então pega o seu cafezinho e vem assistir esse vídeo com a gente. Calma. Antes de pegar teu café, dá o like no vídeo, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Então, para começar, vamos definir o que é a cafeína. Então, a cafeína é um composto químico alcaloide, né, do grupo das xantinas. Então, o que isso quer dizer? A cafeína é antagonista da adenosina, e a adenosina tem funções como reduzir a atividade motora, induzir ao sono, reduzir frequência cardíaca, reduzir frequência respiratória. Então, como a cafeína é um antagonista, meio que as funções dela, que a gente já vai falar mais sobre, é meio que ao contrário da adenosina. Então, já falou um pouco sobre o conceito, vamos abordar um pouquinho agora sobre a função, né? Por que usar a cafeína como um recurso ergogênico. Então a cafeína tem a principal função de excitar o sistema nervoso central. Então ela tem efeito de estimular, né, de primeiro momento. A gente brinca que é sistema de luta ou fuga, né? Então uma resposta imediata do nosso corpo a uma reação de modo geral. Então a cafeína ela tem como principal função melhora da função cognitiva. Então a gente aumenta o estágio de vigília, fica mais atento àquela situação e também acaba retardando a fadiga. Então é um outro ponto fundamental do uso, né, da cafeína. Então, complementando, dá para entender por que a cafeína é um recurso ergogênico, né? Ela retarda a fadiga, melhora a tua capacidade ali, teu estado de vigília. Então, isso aí pode ajudar muito em esporte. No final do vídeo a gente vai falar em quais esportes aí faz sentido usar a cafeína e em quais não fazem. Uma coisa que a cafeína faz legal também, já que excita o sistema nervoso central, ativa o sistema nervoso simpático, que é o que o Romo falou, de luta e fuga e tal, a gente aumenta a frequência cardíaca, o débito cardíaco, a gente melhora ali a capacidade pulmonar, a gente encurta as respirações, mas o consumo de oxigênio a gente consegue absorver melhor, né, o oxigênio. E uma coisa que a gente tem que ficar atento, estímulo do sistema nervoso central, fazendo isso tudo que eu falei, pode aumentar a pressão. Então um paciente que já é hipertenso, já estou me adiantando um pouquinho, mas é um paciente que a gente tem que ter atenção na hora de usar esses estimuladores aí do sistema nervoso central. Uma coisa que é importante também citar, né, Denis, que a cafeína acaba estimulando, né, o aumento da produção de glicose, de estímulos centrais realmente. Então a gente tem um aumento aí da adrenalina, né, que favorece a maior liberação do glicogênio, né, hepático e muscular ali para promover aquela ação, então disponibiliza mais glicose para o sangue, né? E também, dependendo do estímulo de treino, acaba fazendo gliconeogênese, né? Então essa gliconeogênese acaba a formação de glicose, né, a partir de substratos não glicídicos, então é de gordura e proteína de modo geral. E já no músculo, o efeito da cafeína tende a utilizar mais os ácidos graxos, né, devido à lipólise e tudo mais, em relação à glicose. Então isso também é um ponto que a gente deve relacionar, que é muito legal da cafeína por estimular um pouco mais a queima de gordura mesmo. Ele não só estimula a lipólise, porque todo estimulante, né, que estimula ali o sistema nervoso simpático, adrenalina, noradrenalina, estimula a lipólise em si, que é a quebra de gordura, mas acaba que também tem esse efeito ali na utilização dos ácidos graxos livres, né, dos ácidos graxos que estão no músculo para poder realmente quebrar a gordura e gastar gordura e utilizar a gordura. Então a cafeína também é importante falar que ela tem efeito diurético e ela também tem um efeito que ela aumenta a secreção ali de ácido clorídrico no estômago. Então a gente já puxa para um efeito colateral comum também, de quem toma muito café ou faz uso da suplementação de cafeína, que é ter dores no estômago. Uma pessoa que já tem uma mucosa mais sensível, né? Às vezes já tem alguma úlcera. Cara, se a gente aumenta a secreção, acaba tendo um efeito colateral aí, não suportando bem fazer essa suplementação. Então, para você que não pegou o café ainda, pega o café agora, que essa parte a gente vai começar a destrinchar um pouco mais sobre os efeitos bioquímicos da cafeína. Então o Denis falou ali no início do vídeo, né, que a cafeína otimiza, né, a utilização da gordura como fonte energética, né, a oxidação da gordura. Isso principalmente porque ela acaba estimulando, né, o AMPK, que é um derivado metabólico, né, uma enzima que deriva do ATP. Então a gente tem o ATP, que é adenosina trifosfato, transforma em ADP, que é adenosina difosfato,
e aí num estímulo muito intenso acaba estimulando a AMP, que é o adenosina monofosfato. E quando a adenosina monofosfato aumenta, a gente tem um aumento dessa enzima para tentar subsidiar, né, gerar mais energia através de outras formas biológicas. Um deles é utilizar mais a mitocôndria e, por sua vez, utiliza mais a gordura como fonte energética. Então, a gente aumentando a quantidade de mitocôndria, né, pela biogênese mitocondrial e também por estímulo central, a nível estímulo simpático, a gente tende a utilizar mais a gordura como principal fonte energética de um exercício físico. Então, em resumo, é basicamente isso. A gente tem um estímulo da MPK que vai estimular a tua mitocôndria a utilizar mais a gordura de modo geral. Então, a gente facilita a oxidação do mesmo. Então, só para complementar, para quem não sabe, mitocôndria é uma organela que tem dentro da célula que é responsável ali pela respiração celular. Então, quanto mais mitocôndria você tem, né, pela biogênese mitocondrial, você melhora a capacidade dela e você aumenta, né, o número de mitocôndria na célula, cara, você acaba realmente tendo uma maior oxidação. Um benefício também da cafeína, né, a nível celular, já que a gente está falando dessa parte agora, é aumentar a liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático. O que isso acontece? Acaba dando mais força contrátil, né, ajuda na contração. Isso aí tem estudos, vários estudos, cafeína é um dos suplementos mais estudados, mas muitos hoje aí já reconhecem esse benefício aí como recurso ergogênico. Então, você aumentando essa liberação de cálcio ali no retículo, cara, acaba que você pode aumentar a força, isso também melhorar a tua performance. Então, como usar a cafeína, Rômulo? Isso é uma dúvida muito comum, né? As pessoas acabam usando de forma errada, né? E é um ponto muito bacana de falar. Então, a dose, né, usual, a dose diária, está em torno de 3 mg a 6 mg por quilo de peso. Então, uma pessoa aí com 80 quilos, né? Botando aí o mínimo seria em torno de 240, o máximo seria em torno de 480 miligramas dia, tá? Isso não é como um pré-treino aí, tá? Uma coisa que é importante mencionar é a quantidade de cafeína nos alimentos. Então a gente tem bastante alimento aí com uma dose, uma concentração de cafeína bem legal. Então um café expresso aí em torno de 150 ml tem em torno de 150 miligramas de cafeína, um café coado tem em torno de 110 miligramas, talvez um cafezinho daquele solúvel, né, em água quente ali tem em torno de 80 miligramas. Tem outros alimentos também que acaba tendo, então chá, por exemplo, chá verde, guaraná, até mesmo refrigerante, tem umas doses de cafeína, só que são doses bem baixas aí. Só para abrir um parênteses aqui, uma pessoa que está suplementando, a gente já espera que ele esteja fazendo tudo certo, né? Sono, alimentação, treino. Aí o cara tá tomando refrigerante. Aí não tem como. É legal frisar aí o que o Romulo falou em relação à dose, que é uma dose diária, né? Então, beleza, ele falou de um cara de 80 quilos, vai fazer 240 a 480. A 480. Então, não é indicado, por mais que possa chegar a 480 no dia, não é indicado fazer isso de uma vez, por exemplo, num pré-treino. Então, 40 minutos de atividade, o cara vai tomar ali 480 mg de cafeína. Cara, tem que tomar cuidado, ainda mais que cafeína tem muita individualidade, né? Tem pessoas ali que são metabolizadores lentos e tem pessoas que já metabolizam mais rápido. Então, assim, o ideal não é usar uma dose alta de uma vez assim, de cafeína. Então, na nossa prática aqui, quando a gente vai passar ali, às vezes como pré-treino, cafeína, a gente tenta fazer uma anamnese, ver como que ele já reage ao café, por exemplo, né? Ver se ele já tem alguma sensibilidade, tem algum efeito colateral, para a gente tentar acertar a dose. A gente não precisa começar com uma dose alta. E a gente fala assim, no pré-treino, por exemplo, não passar, as diretrizes mostram, não extrapolar de 300 miligramas, independente de qual seja o peso dele. Porque às vezes o colateral que ele vai ter, vai às vezes até piorar a performance dele, né? Os benefícios não vão superar ali os efeitos colaterais. Então, existe metabolizador lento, existe metabolizador rápido. O Romulo, por exemplo, ele sempre fala, cara, eu tomo café e metabolizo rápido, então eu não sinto tantos benefícios assim, sistema nervoso central, de vigília e tal. Já eu não, eu sou o contrário. Isso que o Denis falou é muito importante, então isso na minha prática clínica eu vejo muito com o paciente. Então, por exemplo, eu tomo um café
antes do meu treino e fica super tranquilo. Romulo, não precisa de cafeína. Então esse cara é um metabolizador lento, né, de cafeína. Toma um cafezinho de 150 miligramas ali, expresso, né? Ele consegue treinar muito bem. Mas às vezes um cara, por exemplo, eu tomo café para dormir. Eu tomo café de noite ali, faço café e eu acabo dormindo muito bem. Então, doses para mim eu posso aumentar um pouco mais. Um cara que não usa café, que não bebe café, vou prescrever um manipulado com cafeína, tem que começar com doses baixas, né? Justamente porque ele não gosta de café, não toma café, então a responsividade à cafeína dele vai ser muito maior do que a minha, por exemplo, que estou acostumado a tomar café durante o dia todo. Outra coisa também é uma estratégia ali para o atleta e tudo mais, fracionar, né? Então, para a gente não botar uma dose bem alta, né, que ele já, às vezes já está usando a dose mais baixa, a gente quer um pouco ali de mais recurso ergogênico, a gente chega numa dose mais alta, mas para não usar tudo de uma vez, a gente divide ela um pouquinho ali, dá justamente por tudo aquilo que a gente falou, dá atenção, dá foco, né? Você fica ali naquele estado de vigília, você acaba realmente performando melhor, agudamente. Cronicamente, também a gente vai ter todos aqueles benefícios, né? De biogênese mitocondrial e tudo mais, mas faz sentido usar sim como pré-treino. Então, como pré-treino, né, todo mundo já sabia, né, que podia usar, que tem esse efeito agudo e tudo mais, mas será que, Rômulo, o pós-treino seria interessante usar a cafeína? Sim, tem alguns estudos mostrando que ela otimiza, né, a formação de glicogênio muscular, né, então ela faz, né, otimiza, né, a enzima glicogênio sintetase, então aumenta a produção de glicogênio no músculo no pós-treino. Então, um indivíduo que come carboidrato em essência, né, pelo menos 4 gramas por quilo de peso. E também tem um outro efeito legal, que está sendo estudado bastante também atualmente, é que a cafeína no pós-treino otimiza mais ainda a oxidação de gordura. Então você continua, né, tendo efeito do pré-treino no pós-treino. Então você acaba tendo mais essa oxidação de gordura, mais essa lipólise, mais a utilização da gordura pelo músculo. Então são vários efeitos positivos quanto ao uso da cafeína no pós-treino. Como se fosse uma estratégia para prolongar o EPOC, que é aquele tempo que tem entre o final do exercício, que você já está ali numa frequência cardíaca, já está mais acelerado, né? Com a cafeína você já está, o exercício já te deixa. E aí, quanto tempo você vai demorar para sair desse estado de exercício para o seu estado de repouso? Não é que porque você parou de fazer um exercício, gastou tantas calorias, que quando você para de fazer o exercício, você vai gastar igual você gasta no teu repouso. Não, tem um caminho entre o exercício e o repouso, que a gente chama aí do EPOC, e nisso aí a gente continua ali gastando gordura e como fonte de energia, a cafeína ajuda muito nisso aí. Então, falando um pouquinho de efeito colateral, né, da cafeína, os mais comuns, ansiedade, irritabilidade, falta de sono. Então a gente falou de usar no pré-treino, mas cara, se você treina à noite, depois das 5, 6 horas da tarde, né, dependendo da pessoa, cara, já não é tão legal. Porque você vai tomar uma suplementação, vai melhorar a tua performance, mas vai ferrar teu sono. Pode ter certeza que prejudicar o sono é pior do que você não ter uma pouquinho melhor ali da cafeína na atividade física. Efeito colateral de gastrite, já expliquei ali, do ácido clorídrico que aumenta, pessoa sensível pode ter, né? Outro efeito colateral também, isso aí é muito dose dependente. Eu falei um pouquinho sobre a força que a cafeína pode dar, né? Pelo aumento ali de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, né? A liberação de cálcio ali no retículo intracelular. E o que acontece? Se liberar cálcio demais, pode vir a ter cãibra, né? Lógico que a cãibra, como sabe que a cãibra é da cafeína? A cãibra tem vários fatores, né? Distúrbio hidroeletrolítico, né? Leva a fadiga, depende do tipo de exercício, mas é uma coisa que a gente tem que ter atenção também. Tá tomando cafeína em dose alta, tá tendo cãibra, cara, pode ser da cafeína e não necessariamente de outros fatores. Então, Romulo, quais esportes se beneficiam quanto ao uso da cafeína como recurso ergogênico? Basicamente, quase todos os esportes se beneficiam, né? Quase todos os esportes se beneficiam quanto ao uso. Então, na corrida, por exemplo, né? A gente pode falar vários exemplos aqui. Então, exercício de longa duração. A gente tem o efeito da MPK, né? Que tende a utilizar mais essa mitocôndria, né? Então, oxidar mais a gordura. Então, tende a dar mais energia, né? Mais disponibilidade energética para esse exercício. Então, corridas de curta duração. Então, tiro, às vezes, 100 metros ali. Acaba aumentando um pouco mais a força, né? Por aumento da concentração de cálcio ali intramuscular. Então, acaba melhorando essa resposta.
Às vezes exercício de corrida, por exemplo, de 5 km, né? Então retarda a fadiga, então é ponto positivo também. Então, além de disponibilizar mais energia, também acaba retardando a fadiga. Treinos de força também, por conta dessa concentração de cálcio. Exercícios intermitentes, né? Que a gente chama de acíclicos, né? Então, por exemplo, um vôlei, que o cara tem que estar concentrado na bola, tem que correr para um lado para o outro, às vezes para dar manchete ali. Às vezes futebol também, que tem que dar uma corrida um pouco maior, tem que chutar a bola, então às vezes a corrida, né, a cafeína acaba melhorando de modo geral. Então, vários esportes se beneficiam quanto ao uso. E quando não usar aí a cafeína, também é importante falar, né? Falamos esportes que valem a pena usar, esporte que não vale a pena usar. Normalmente aí o clássico, né, é esporte de tiro, né, arco e flecha, ou então tiro. Isso aí tudo aí, né, não tem muito benefício, na verdade a cafeína até atrapalha. Por mais que você fique mais atento, só que, pô, a gente tende a ter tremor, umas pessoas mais que as outras, só que o tremor no tiro, cara, ferra com tudo. Então, normalmente, só a título de curiosidade, no esporte de tiro, você tomar alguma coisa que baixe sua frequência cardíaca, te deixa ali mais tranquilo. Normalmente você não tem tremor, é o que é doping, né? É até doping. Os beta-bloqueadores, por exemplo, para diminuir a frequência cardíaca. Cafeína faz ao contrário disso, então te deixa mais ali acelerado, e aí você acaba, por mais que você fique mais atento, você não tem um ajuste fino ali, você fica um pouco mais trêmulo e pode piorar a tua performance. Lembrando que isso é de maneira genérica que a gente faz, né? A gente tem que ter uma individualidade, falar de cada um, pode uma pessoa ali ser um atleta que se beneficiaria da cafeína, mas o corpo dele não responde como a gente quer e acaba prejudicando. Como tudo, todas as suplementações, todas as medicações, quando o efeito colateral, os riscos superam os benefícios, cara, não vale a pena usar. Então, por isso a individualidade, procurar um profissional aí para te acompanhar, para realmente usar a experiência, né? Como a gente atende vários pacientes aí, então a gente consegue ter uma experiência muito boa para poder prescrever na hora certa, a dose certa, começar de uma forma, alterar para outra, num período competitivo fazer de uma maneira, depois às vezes fazer um desmame, porque cafeína é uma coisa que o corpo vai acostumando. Então, primeiro dia que você usa cafeína, cara, você sente uma coisa, daqui a 2 meses, por exemplo, você já não está sentindo um efeito igual. Então, tudo isso aí são estratégias pontuais que um profissional, um nutricionista, um médico do esporte, vai conseguir te orientar bem aí quanto a isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Então, para você que gostou do nosso conteúdo, não esqueça de deixar seu like, dá uma olhadinha também nos nossos vídeos anteriores falando sobre recursos ergogênicos. Deixa aqui no comentário também sugestões para o canal, então o que você quer que a gente aborde aqui nos próximos vídeos. Tem nosso Instagram também aqui, então pode mandar direct para a gente lá, a gente responde na medida do possível. Então o máximo que a gente quer aqui é a interação de vocês e chama na melhor forma. Começou o vídeo. Peraí que eu vou até me arrumar. Fala, pessoal. Vamos Não, calma. Antes de pegar teu café, dá o like. Responda, pô. Então vai lá. Nossa, a cadeira aqui já melhorou muito, né? Desde o início do canal, né? Só não comprei outra, mas tudo bem. Desde o início do canal, tipo, 30 anos de canal, tá ligado? Foi, Luiz? Porra, pegou bem. Porra, 2 paquetes, tem isso. Né, tudo que vem, que a gente fala de luta ou fuga, né? Então, preparar o nosso corpo para responder uma resposta imediata. Responder uma resposta... Mas eu gostei do antes. Continua daí? Cara... Claquetivão. Claquetivão. Ficou bom, hein? Vai. No meio do vídeo dá uma quebrada, né? Não, a galera vai achar que é mensagem subliminar. Vai geral querer tomar um café do nada. Vai, pô, é lógico, é negócio de concentração, pô. Calma aí, deixa eu puxar um cabelão aqui. Para de fazer isso, vai ficar careca, Denis. Já tô, filho. Aí, vambora. O Ben... Pô, para de rir, Luiz. Pô. Já vai já chama o patrocínio de... MCAP Hair. Um ponto muito bacana de falar. Então, as doses, né, diária de cafeína, as doses... Nossa, ficou péssimo. As doses diárias. Eu corrigi antes, o Marcos não me corrigiu. 6 minutos, melhor parar aqui, né? Ou continua? Não, continua. Continua? Não tô levando.
Olha aqui, cara. Eu falei pra você olhar porque o tempo não corre aí. Alejandro Martins. Mentira. Lindo, hein? Cara, de se elogiar, cara, continua. Nossa, eu tô imaginando na casa do Ele dele. gosta de falar da terceira pessoa. Muito bom. Finalizou. Ótimo. Finalizou. Ponto. Fechou.